Você pode acordar às 5 da manhã, meditar, ter uma rotina perfeita, mas se a sua empresa for confusa, nada disso resolve. Rotina pessoal até ajuda o indivíduo, mas não conserta rotina ruim, decisões mal tomadas. Pessoal, bem-vindo a esse episódio. Eu sou o Luiz Henrique Gomes, estou aqui com meu sócio Celso Deros Filho, e hoje a gente vai fazer o que, Celso? Falar sobre rotina, meditação, acordar ali às 5 horas da manhã, clube da leitura. Vamos dar um banho frio no empresário, não é isso mesmo? Exatamente. Porque para quem acha que tem uma rotina perfeita, eu vou acordar às 5 horas da manhã, ler meu livro, meditar, tomar um banho gelado, Vai correr. resolver o caos dentro da empresa dele. Exato. E aí a gente sabe que não é bem por aí. Uma rotina perfeita não resolve uma empresa bagunçada. Isso é importante a gente frisar. E a gente vê muitos gurus por aí falando, ajusta isso, faz aquilo, só que a empresa tá uma zona. Então vamos começar o seguinte, vamos começar provocando. Celso, fala uma coisa pra mim. Quando foi que rotina matinal, banho gelado, acordar às 5 da manhã, é solução para problemas de empresa? Desde que alguém na internet começou a colocar alguns cortes e começar a fazer live às 5 horas da manhã todos os dias. Fora isso, se você não tiver uma empresa, se você não usar essa rotina para depois levar para o teu negócio e ajustar ele, você pode ficar nessa rotina das 5 da manhã até 10 horas da noite, que a empresa vai continuar uma bagunça. Então, cuidado com isso. Porque, de novo, uma rotina perfeita não resolve uma empresa bagunçada. É importante você, como empresário, você estar bem com você? Sim. Só que é importante você... Exato, deve. Só que é importante você levar isso para o teu negócio também. Não existe CPF saudável com CNPJ, muitas vezes, que está doente. Mas você sabe o que a gente vê muito, né, Celso? Que atrapalha muito isso daí, esse tipo de pensamento? Os benditos cortes na internet. Pessoal, você está assistindo lá, né, rolando seu Instagram, seu TikTok, seu YouTube. Viu um corte, chamou atenção? Vai a fundo, aprofunda naquele conhecimento. O corte, ele tem um episódio completo ali, provavelmente, né? Vai a fundo, ou se aprofunda no tema. Não fica olhando um corte separado, que um corte, ele pode te trazer uma informação que está distorcida, está fora de contexto, não é, Celso? Isso, e muitas vezes dos empresários que a gente conversa assim, quantos aqui acorda às 5 horas da manhã? Não, eu realmente acordo às 5 horas da manhã. Você não, vê? o Celso acorda. Não, antes. Não é possível, porque 5 horas da manhã eu tô recebendo um WhatsApp ali. E a gente tem uma rotina da manhã um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Né? E tá tudo bem. E não tem certo e não tem errado, tá tudo bem. Cada um com a sua rotina e você vai encaixar na sua. Claro que tem algumas premissas, né, Celso? Mas cada um tem a sua rotina, né? Exato. A minha, por exemplo, 5 horas da manhã eu levanto, 5h30 que eu tô tomando café, eu já tô lendo uma notícia lá no celular e já tô mandando nos grupos para algumas pessoas alguma notícia que vai ser importante. Você acha? Acordar 5 da madrugada, rapaz? Você é louco. Mas isso o pessoal até acostuma já, né? Mas é a minha rotina. E aí depois a gente já começa, leva a filha na escola, vai fazer tudo e já começa a trabalhar, né? Continua trabalhando. Mais do que a rotina que você decide para você você precisa levar e ajustar a tua empresa. Você precisa, assim como você precisa meditar, ler livro, fazer o que quiser, a tua empresa precisa ter planejamento, a tua empresa precisa ter direcionamento, a tua equipe precisa ter clareza. Isso é o que a gente está falando aqui. Por exemplo, a gente vê muita coisa falando, muita informação, que você tem que ter uma rotina perfeita, acordar às 5 da manhã, banho gelado, como a gente trouxe aqui, que você tem que viajar, que você tem que, ir para eventos, tudo bem. Só que o que a gente está falando aqui? Que nada disso adianta se a sua empresa está bagunçada e você não atuar na causa ali, para resolver essa bagunça, criando processos, contratando pessoas, treinando melhor o time, estruturando algum departamento que não está, se você mesmo se desenvolvendo, né? O que acontece quando você leva para a tua empresa? É importante você sempre olhar para o teu negócio e para a tua equipe no sentido de, meus processos eles estão ajustados? As pessoas que eu tenho aqui dentro, elas estão nos melhores cargos que elas estão? O que eu tenho para lançar no mercado? Eu tenho as melhores estratégias? Porque se eu também não tiver uma rotina dentro da minha empresa, onde eu gere um pouco de previsibilidade para o meu time, onde eu gere um pouco de previsibilidade para o meu caixa, onde eu gere um pouco de previsibilidade para tudo que eu tenho, posso fazer o exercício físico que eu quiser. Eu vou ter problema no final do dia, porque eu vou estar bem, mas minha empresa não vai estar. E isso vai gerar um problema para mim, para minha família, para minha equipe, para a família da minha equipe, né? Porque o problema, de novo, não é acordar cedo ou acordar tarde. É você não tomar a decisão que tem que tomar e você usar isso para postergar algo que realmente precisa ser feito usando como desculpa. Então vamos tocar nesse ponto aí. O que cansa mais? Acordar cedo ou decisão errada? Quando a gente fala de acordar cedo, o teu corpo, biologicamente,
biologicamente ele acaba acostumando, porque nós somos seres de rotina. O nosso cérebro ele precisa de rotina. E para quem vê eu falando toda hora, sempre alguma coisa de cérebro, é uma linha que eu entro muito. Neurociência, tenho 8 livros nessa área também, mas a rotina o nosso corpo até acostuma. Agora, quando você tem uma decisão errada, você ter que corrigir, o desgaste ele é muito maior. O retrabalho ele é muito maior. Porque se a gente for analisar, grande parte do dia das pessoas que ela fala que não tem tempo, é por quê? Porque ela precisou fazer alguns retrabalhos ao longo da jornada, isso gera desgaste, isso gera perda de tempo, então cansa muito mais você decidir errado e ter que corrigir do que necessariamente acordar cedo ou tarde, porque o teu corpo acostuma com essa rotina. Isso que a gente fez essa pergunta, obviamente, é uma provocação, Exato. né? É uma brincadeira, porque com certeza, e outra, Celso, isso quando uma decisão errada dá para consertar, né? Porque em muitos casos uma decisão errada pode dar um problema grande, né? Exatamente. O que que acontece? Você tomou uma decisão, tem coisa que você conserta, tem outra que vai demorar mais. E a gente tá cansado de ver, né, Henrique, quando a gente falou já com... A gente tem mentorados que passaram por isso, tomaram uma decisão que é leve, você consegue corrigir, mas decisões mais estruturais que acabam dando errado, isso coloca muita empresa em risco. E não é fácil você ter que tomar uma decisão, por mais que ela seja simples, é uma decisão. Você sabe que aquilo que você falar vai ter impacto de alguma maneira. E isso é uma coisa que a gente, e quem é empresário, passa o tempo inteiro. São decisões que você tem que tomar. Às vezes a coisa tá tudo bem e de repente desanda e surgem imprevistos. Então, o que que a gente vê muito com o empresário? Não é que os problemas ao longo da sua jornada vão diminuir ou que vai ficar, serão problemas menores, mas é que você aprende a resolver de uma forma mais clara, de uma forma mais tranquila. O que aconteceu, por exemplo, hoje nós estamos gravando aqui, mas o que aconteceu antes de ontem na tua agenda? Você tinha uma rotina planejada, tinha algumas reuniões, de repente apareceu o que à tarde? Uma reunião emergencial. Uma reunião emergencial, exatamente, que me custou, sei lá, 1h30 mais ou menos, e foi um problema sério, que eu tive que encaixar ali, eu tive que parar algumas outras coisas para resolver esse problema, porque era um problema um pouco sério. E isso daí faz parte do jogo, e tá tudo bem. Exato. E estamos resolvendo. E tá tudo bem, isso que é importante. Então não é o que vai te acontecer, mas você saber que, independente da rotina, você vai ter pressão. E a pressão de você decidir ou você não tomar uma decisão já é uma decisão também. Então, de toda forma, você vai ter uma pressão nas tuas costas. Então, acordar cedo vai melhorar uma decisão ruim? E outra, disciplina sem clareza vira esforço desperdiçado. Esforço desperdiçado, tempo desperdiçado, energia desperdiçada, aí você perde oportunidade de negócio, perde oportunidade de dinheiro, muitas vezes perde oportunidade de crescimento. Por quê? Porque tá tudo bagunçado. Então a ideia aqui que a gente está falando, o que é? Que é o banho frio no empresário. É você não acreditar nessas coisas aí e não olhar para o problema de fato, para o problema real. E aqui a gente está falando de empresário para empresário. Então vamos organizar a empresa. Se a empresa está passando por algum problema, tem alguma coisa que precisa melhorar, vamos organizar a empresa, vamos olhar para a empresa. As suas rotinas, essas crenças, essas fórmulas mágicas não vai resolver. Não adianta você rezar, você orar, não adianta nada disso. É você aprendendo, se desenvolvendo, buscando conhecimento e indo lá e atuando e fazendo o que precisa ser feito. Lembrando que tudo partindo de um desejo, de um sonho, de um objetivo que você quer atingir com o seu negócio. E quando a gente fez esse trocadilho, um banho frio no empresário, usamos como mote o banho gelado, tudo isso, mas na verdade o banho frio aqui, o que é? É mostrar uma realidade que muitas vezes o pessoal não mostra por aí, não fala por aí. Por quê? Vai vir nas suas costas, vai pesar as decisões que você vai tomar, as decisões estão com você, você muitas vezes vai ter uma rotina de decisões dependendo do tamanho da tua empresa, decisões maiores ou menores, mas de toda forma vai impactar. Então é um banho frio por quê? Ser empresário é desafiador. É muito bom, mas também é muito desafiador. E nem todo mundo está preparado para isso. Então, nosso banho frio aqui, o que é? Cuidado muito só com empolgação, mas é preciso ter estratégia também. É preciso estar perto de pessoas. É preciso saber que você vai ter cicatrizes. E aquele negócio, né? Muita gente foca na rotina pessoal e ignora completamente processos dentro da sua empresa, né? Tem coisas, por exemplo, Henrique, no teu caso, que já empreende há bastante tempo também, tem diferentes negócios, que você já teve um banho frio, você fala, poxa, eu ia numa dessas, de repente vi que não era bem, e foi um balde de água fria na tua expectativa. O problema é eu numerar quantos desses, né? Isso daí tem toda hora, né? Principalmente quando você, como que eu posso colocar aqui? Quando você confia nas pessoas e acredita, e aí você acaba tendo uma decepção. Então isso daí é uma coisa que eu me desenvolvi muito ao longo do tempo, ao longo da caminhada. Você sabe de alguns casos, né? Quando a gente viu, as pessoas ouvem a gente falando assim, poxa, eles só acertaram a mão. Mas teve uma empresa recente que eu tive, você teve uma outra também, que você foi, tinha mercado, trouxe um sócio, mas a empresa não foi para frente. Isso foi um banho de água fria mesmo tendo mercado. Sim,
Por quê? Porque isso daí ó, é uma coisa muito importante também. Eu montei uma empresa recentemente, foi um começo, fiz investimento financeiro, só que eu escolhi o sócio errado. Então, por N motivos, né? Acho que onde a gente queria chegar era diferente. As ambições, os objetivos com o negócio era diferente. Enquanto eu queria estar crescer, desenvolver e ampliar, a pessoa não queria ter um ganho ali razoável por mês, estava bom. Então, isso, e não tinha sonhos também, pessoal, então impediu com que desse o próximo passo, né? E aí acabou que não aconteceu, né? Desmanchamos e tudo bem, cada um segue sua vida, né? Isso foi mais um banho gelado, mais um banho frio que Com você toma. certeza, porque eu tava acreditando bastante nesse negócio aí, mas enfim, não funcionou. Faz parte. Faz Assim como parte. tem outros negócios que a gente entra e dá certo. Então isso é importante trazer aqui pro pessoal para mostrar que nem tudo é perfeito. E ainda bem, porque se fosse tudo perfeito a gente não teria aprendizado, né? Existe uma frase muito bacana que diz que não existe fracasso, existe feedback. Porque quando alguma coisa der errado, por mais que dê errado, você sempre aprende alguma coisa. Então você nunca fracassa. Porque fracassar é quando você não aprende nada, mas você sempre tira uma lição. Por isso que a gente nunca fracassa, a gente sempre tem feedback, a gente sempre tem aprendizados. E tá tudo bem, você vai ter muitos aprendizados. Porque é aquilo que a gente fala, né, Henrique? Empreender, você vai ter momentos que você vai ter um balde de água gelada, um balde de água fria na tua expectativa. Tem momentos que você vai ter um caminho aberto no que você está pensando. Isso é uma rotina do empresário, correto? Isso é uma rotina de levar... forma até um tanto imprevisível, né? E o que você tem que entender é que essas coisas vão acontecer e você não pode lutar contra. Você tem que entender que isso vai ser parte da jornada. E aí que tá. Aí é onde muitos continuam, perseveram, entendem, se tornam mais fortes diante dos problemas e muitos desistem. E aí, quando a gente fala de que muitos persistem e muitos mais desistem, por quê? Muitas vezes por falta de apoio. Falta de quem ajuda no direcionamento. Isso acontece muito. A gente vê muito isso acontecendo, né? A pessoa tem que tomar uma decisão sozinha, não tem quem se apoiar. E muitas vezes acaba desistindo, ou porque aquele desejo dela não era tão forte. Porque se a gente, como empresário, se você não acredita realmente no que você está buscando, qualquer coisa que acontece vira desculpa para você desistir. Então você precisa ter muita certeza daquilo que você quer. Ou você pode nem ter certeza daquele negócio que você tá, mas você tem certeza de onde você quer chegar. Esse é você tocou num ponto perfeito, Celso. Às vezes você montou o seu primeiro negócio e lembrando, tudo que a gente está falando aqui é coisas que a gente viveu. São problemas que a gente vivenciou, que a gente teve que resolver. Então a gente não está falando nada que a gente leu em algum lugar, que não é papo de coach, não é nada disso. A gente está falando de vida real. Então eu passei por um problema desse daí, por uma questão, vamos dizer um problema, por um aprendizado desse. Quando eu tive a minha primeira empresa, Celso, que foi o Espaço Belo, salão de beleza, que quando eu montei ela, que eu tinha aquela mentalidade, né? Pô, eu vou montar minha empresa. E eu nem era da área, um agravante. E eu não era da área, montei, meti a cara em um negócio que eu não sabia nada. Então fui, e eu pensava que eu ia fazer o quê? Pô, vou montar meu negócio, vou ganhar dinheiro, vou ser bem sucedido, depois vou montar várias unidades, ou seja, mundo perfeito. E desconsiderei tudo, e na verdade não que eu desconsiderei, eu nem fazia ideia dos problemas que eu ia passar. Só que uma coisa ficou claro para mim, Celso, e que você falou do negócio, né? Sim. Conforme eu fui andando e passando alguns anos, e essa empresa existiu por 12 anos. Em pouco tempo a gente se tornou o maior da cidade. E porque era o que eu tinha na mão e eu ia fazer aquilo acontecer independente de qualquer coisa, né? Só que lá atrás eu já percebi que eu não ia conseguir ir aonde eu queria. Eu não era cabeleireiro, minha mulher também não. A gente não percebeu que não ia conseguir chegar onde a gente queria com esse negócio por conta de vários desafios que a gente começou a ter, né? Mas isso fez a gente tocar por 12 anos. E isso fez com que eu acabasse montando outros negócios. Porque com aquele, eu já tinha percebido que não ia me levar onde eu queria ou ia me dar um trabalho muito grande, um desgaste muito grande. E eu tinha outras opções. Hoje são vários negócios, né? Então eu tinha outras opções. Até que chegou recentemente num ponto que eu falei, cara, não quero mais. Hoje eu pude fazer isso daí, né? Olhar retorno versus energia e eu ter que tirar energia de outros negócios. Eu falei, pô, não quero mais, Celso. E aí, onde era o espaço, né? A gente acabou levando outras empresas do grupo, levando para lá e tá sendo incrível. E o Celso faz parte, né? Tá lá junto, né? Inclusive, a nossa mentoria fica lá também. Fica na mesma sede. E assim, o importante, que nem você trouxe, Henrique, é a vontade de empreender era maior, a vontade de ser bem-sucedido, de ganhar dinheiro, de ter sucesso era maior. O salão foi um meio, não um fim. Isso é importante para quem nos assistindo, que está nos assistindo aqui. Mas foi um meio, Celso, e
Como foi uma empresa que eu montei sem saber nada da área, pô, imaturo, eu tava novo, 20 e poucos anos ali, só queria empreender. Mas eu tinha resiliência o suficiente de fazer aquilo lá funcionar de um jeito ou de outro. E funcionou por 12 anos, né? Mas eu também tive a clareza de que aquilo lá não ia levar onde eu queria, não era aquilo lá. Primeiro negócio. Hoje eu tenho outros negócios, daí eu fechei, utilizamos o espaço. Então também tem que ser clareza. Às vezes, não basta só sua vontade e tudo mais. Às vezes o seu modelo de negócio não é o ideal, o negócio em si que você está trabalhando não é o ideal para levar você onde você quer. Então você também tem que tomar cuidado e olhar para o seu negócio. Fala, peraí, esse negócio que eu tenho, ele vai me levar aonde eu quero? É possível com esse negócio? E aí você toma suas decisões, né? E aí, para quem está nos assistindo, isso é um banho frio no empresário. Porque muitas vezes você vai tomar um balde de água gelada. E tá tudo bem, assim como você vai tomar muito banho quente também. Então, pessoal, o importante é isso. O teu desejo do que você quer tem que ser maior, porque às vezes a empresa que você está pensando, ela é só um meio. Mas aquilo que você quer realmente, ela tem que ser maior. Porque o que importa é onde você quer chegar. O meio que você vai usar aquela melhor opção que você tem no momento. E tá tudo bem, porque é a melhor opção que você tem no momento. Até você aprender novas ferramentas, adquirir novas habilidades e ganhar novas opções. E, por exemplo, Celso, para o empresário que você está assistindo o que a gente está falando, os conteúdos, está se identificando, e para esse empresário, onde ele pode buscar mais conhecimento? Se você faz tudo certo e quer buscar mais esse conhecimento e quer ter essa clareza melhor, acesse o nosso site direcionamentoempresarial.com.br, conheça a nossa mentoria, que ela é diferente das outras, então não é só conversa, não é só teoria, mas a gente entende a tua realidade como empresário, que você vai ver que a gente vai ter um acompanhamento muito próximo, direto, porque a gente sabe a dor que você passa também, porque a gente já passou e continua passando. E os conteúdos que a gente traz aqui é vivência real. É o que a gente vive todo dia, é o que os nossos mentorados vivem, é empresário para empresário. Não tem glamour, a gente não está em Alphaville, a gente não faz show, não tem aquela super produção, nada disso. É vida real. Você quer aprender o jogo de verdade, vida real, como que a coisa funciona? Quer saber as dores, como corrigir? Acesse o nosso site. Direcionamentoempresarial.com.br. Grande abraço, atitude e sucesso.